E aí, Tiago, você faz a tua apresentação aí, Tiago, um pouco, para que. Ou quer esperar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar, né? Esperam mais um pouquinho. E aí tu faz a tua apresentação e a gente vê os tópicos que você vai falar dos tópicos e a gente começa. Tá bom assim? Tranquilo. Pronto, eu vou aqui passar para alguns colegas para que possam entrar aí. E aí, Tiago, eu vou ligar aqui, Tiago, ventilador, vê se faz zoada aí no teu áudio, incomoda aí. Não, por enquanto não. Não, né? Pronto, então, Tá dando tá eco o som beleza. também não, né? Tá não, não é que tá bom, o áudio tá bem, tudo certinho. Então E é isso aí? aí. Pronto, Cefaleia tem uma... Aí a Alzeni aqui, a Alzeni lá de Vitória de Santo Antônio, viu? Ela trabalha no SAMU, tá dizendo que o tema aqui é muito importante da cefaleia, né? Fernando aí, o Fernando Marques, um abraço. E aí já está prestigiando e fazendo alguns comentários, né? E aí vai ser bem interessante essa discussão, Tiago, porque muitas vezes eu acredito que as pessoas, de uma certa forma, né, chegam a banalizar a cefaleia, a dor de cabeça, né? E aí a gente sabe que a dor de cabeça, é, cada caso é um caso, né? E tem que ter uma avaliação criteriosa para avaliar essa dor de cabeça, né? E aí, Isso. aí vai ser importante essa tua fala, que vai trazer os aspectos primários, secundários, né? A atuação da fisioterapia na questão da cefaleia, né? A questão da cefaleia e a psicologia, e a discussão do seu trabalho que você fez recentemente, né? O teu TCR, e aí você fez uma pesquisa, e essa pesquisa vai ser importante para as pessoas, para você mostrando, né, de uma certa forma, como foi essa tua pesquisa em relação à cefaleia, né? E aí eu acredito que a gente já pode começar. E tu se apresenta um pouco aí, Tiago, para as pessoas já conhecer você melhor, e aí depois a gente começa. Beleza. Boa noite novamente. Meu nome é Tiago. Sou fisioterapeuta formado na Universidade Federal de Pernambuco há 12 anos. Tenho especialização em fisioterapia em traumato-ortopedia e recentemente finalizei minha residência em saúde da família, né? Eu e Eduardo estivemos aí juntos por quase 2 anos, né, Isso. no território. E eu sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde, fisioterapeuta, e também atendo em consultório particular, principalmente as condições dor cervical, dor lombar e cefaleia. Há uns 3 ou 4 anos eu comecei a estudar, comecei a ler mais sobre cefaleia, fui gostando cada vez mais e hoje um bom nicho aí de pacientes que eu atendo com essa condição. E sobre o que você falou no começo, essa questão de banalizar, eu acho que a cefaleia é tão comum, é uma condição tão comum que as pessoas acham que é normal, né? Tipo assim, é normal sentir dor de cabeça. E a gente sabe que não é, né? Mas essa questão da banalização, acho que vem muito por conta disso também. Da questão de achar que por ser comum é normal. Verdade. E aí, cada caso é um caso, né, Tiago? E Isso. aí você, Tiago, é uma pessoa experiente nessa área, né, especialista na área, e aí vem trabalhando com a equipe multiprofissional, né? Médico, nutricionista, psicólogo, né? E aí fisioterapeuta, esse trabalho aí bonito que ele vem fazendo, né? Tanto no âmbito do consultório dele particular, como na parte do SUS, né? No hospital lá, que ele é funcionário do Secretaria de Saúde do Recife, né? E aí vai ser muito importante essa discussão. E aí, Tiago, como é que você vai fazer? Você dividiu em alguns tópicos, não é isso? E aí Isso. fala um pouquinho dos tópicos para a gente poder, as pessoas entenderem melhor aí. Bom, acho que de começo seria interessante fazer uma breve caracterização de alguns tipos de cefaleia, certo? Mostrar a classificação das cefaleias e eu escolhi 3 tipos de cefaleia
que são os mais comuns e que a fisioterapia pode atuar, que foi a migrânia, que é a enxaqueca, a cefaleia tensional e a cefaleia cervicogênica. Já posso começar? Mandar Pode bala? começar, fica à vontade. Pronto, então é o seguinte, as cefaleias elas são divididas principalmente em dois grandes grupos, as cefaleias primárias e secundárias. As cefaleias primárias, a diferença entre cefaleia primária e secundária é que as cefaleias primárias, a dor de cabeça é a condição por si, a dor de cabeça é a doença, enquanto que as cefaleias secundárias, a dor de cabeça ela é um sintoma de alguma outra condição, seja um fator externo ou uma doença clínica. Então, nas cefaleias primárias, as mais conhecidas, as mais comuns são a migrânia, que é a enxaqueca, e a cefaleia tensional. E das cefaleias secundárias, eu escolhi falar da cefaleia cervicogênica, que é uma cefaleia em que a fisioterapia atua de forma bem resolutiva nisso. É uma cefaleia, como o nome já diz, que a origem da cefaleia é devido a algumas estruturas da região cervical. Uma dor cervical, uma disfunção de algumas estruturas da região cervical gera uma dor, uma cefaleia referida. Certo? E aí, para começo, eu estou aqui aberto com a classificação internacional de cefaleia, a terceira edição, que é de 2018, é a edição mais recente, mais atualizada, que foi traduzida para o português. E eu vou ver os critérios diagnósticos de cada condição, certo? Tanto da enxaqueca, quanto da tensional, quanto da cefaleia cervicogênica. Os critérios diagnósticos são características que que a cefaleia possui para a gente poder classificar ou diagnosticar dentro de cada tipo, certo? Então, eu vou começar pela cefaleia primária, a enxaqueca, certo? Os critérios diagnósticos da enxaqueca. Quais são as características que essa dor de cabeça tem que ter para a gente poder classificar ou diagnosticar essa pessoa, dizer que ela é portador de enxaqueca. Então, são ao menos 5 crises de enxaqueca. Você tem que ter tido ao menos 5 crises de dor de cabeça com essas características. Característica 1. A crise de cefaleia deve durar de 4 a 72 horas, ou seja, dura aí de 4 horas a 3 dias. A cefaleia deve possuir pelo menos duas das seguintes 4 características. A localização ser unilateral, ou seja, a dor de cabeça da enxaqueca, ela é unilateral, ou seja, em uma crise, a pessoa sente dor ou do lado direito ou do lado esquerdo, normalmente nessa região frontotemporal, o paciente ele mostra bem assim, minha dor de cabeça é aqui. Uma crise pode ser de um lado, uma crise futura pode ser do outro lado. Esse lado pode mudar, não necessariamente é sempre do mesmo lado. Mas sempre quando vem a crise, ela é unilateral. A pessoa só sente dor de um lado da cabeça. Outra característica, ela é pulsátil, ou seja, ela pulsa, é uma dor, uma dor lancinante. A intensidade da dor é de moderada a forte, certo? Aí eu acho que a principal característica da enxaqueca, todo mundo que tem uma dor de cabeça forte diz, eu tive uma crise de enxaqueca. Isso é apenas uma das características, uma dor de moderada a forte. E ela é exacerbada, ela piora com o esforço físico. Seja uma caminhada, subir escada, pegar peso, certo? Então, tem que possuir duas dessas 4 características. Não necessariamente precisa dessas 4 características. Além disso, durante a cefaleia, ter pelo menos um dos seguintes sintomas: náusea e ou vômito, ou seja, aquele náusea, o mal-estar, e ou vômito, e ter fotofobia e fonofobia. A fotofobia é a sensibilidade à luz. Então, por exemplo, pacientes enxaquecosos têm muita sensibilidade à luz. Quando saem um dia com muito sol, normalmente tem que sair de óculos escuro. Quando vai em alguma festa, um negócio que tem uma luz muito forte, isso pode deflagrar uma crise. E a fonofobia, que é a hipersensibilidade ao som. Um barulho muito forte, um som muito agudo, muito estridente, pode também deflagrar uma crise. E, além disso, que não está aqui
classificação internacional de cefaleia seria também a osmofobia, que é a hipersensibilidade ao cheiro. É muito comum pacientes que têm enxaqueca ter dor de cabeça com um cheiro muito forte, um perfume muito forte, ou cheiro de tinta, cheiro de mofo, por exemplo. Isso tudo são estímulos que podem deflagrar uma crise. Então, essas são as principais características da enxaqueca. Uma dor que dura de 4 a 72 horas, possuir duas das seguintes 4 características: ser unilateral, ter um caráter pulsátil, intensidade de moderada a forte, piorar com atividade física ou esforço físico e possuir uma das seguintes características: o paciente apresentar náusea e ou vômito e apresentar foto e fonofobia. Ele tem que apresentar os dois, foto e fonofobia, mas a náusea e o vômito pode ser náusea e vômito ou náusea ou vômito, não precisa ser esses dois, certo? Então, assim, essas são as principais características da enxaqueca. Muita gente pensa que a enxaqueca é apenas uma dor de cabeça forte. Na verdade, a dor de cabeça é apenas um dos sintomas da doença enxaqueca. A doença enxaqueca ainda não se sabe exatamente a fisiopatologia, a causa, mas tem um caráter genético e um dos sintomas da enxaqueca é justamente a dor de cabeça. E a dor de cabeça com essas características, certo? E aqui mais a... Tiago, licença, as pessoas também, elas, principalmente as mulheres, né? Ela associa muito a cefaleia da enxaqueca, né? Com o período menstrual, né? Sim. O período menstrual. Elas fazem essa relação. Mas pelo que você fala aí dos critérios, não tem relação, né? Ou tem? Na verdade, o período menstrual pode ser um dos gatilhos para deflagrar uma crise. Porque, na verdade, existem vários gatilhos para uma crise de enxaqueca. Por exemplo, alguns tipos de queijo, a pessoa comer alguns tipos de queijo, vinho tinto, principalmente, que é um vinho que tem muitos taninos. E, no caso das mulheres, aqueles 2 ou 3 dias antes do período menstrual, em que há essa oscilação muito brusca na questão hormonal, pode deflagrar uma crise de enxaqueca. Não significa dizer que isso é a causa. Isso são apenas gatilhos. A causa da enxaqueca ainda não está bem estabelecida. Essas questões são gatilhos. Muita gente confunde gatilho com causa. Então, você, por exemplo, ficar sem dormir, ter privação de sono ou sono em excesso, pessoas quando saem da rotina, isso tudo são gatilhos para que a dor de cabeça surja, mas não necessariamente a causa da enxaqueca. E um desses gatilhos realmente é o período menstrual, no caso das mulheres. No período ovulatório, mas principalmente no período pré-menstrual, ali 2, 3 dias antes, quando o estrógeno cai bastante, isso é um gatilho para deflagrar uma crise. Certo? Então, assim, só uma coisa interessante também que ele fala aqui, é que existem alguns tipos de enxaqueca de acordo com a frequência das crises. Então, uma enxaqueca crônica, quando tem 15 ou mais dias de dor por mês, nos últimos 3 meses, a principal causa da enxaqueca cronificar, ou seja, essas crises serem cada vez mais frequentes, é justamente o abuso de analgésicos, o abuso de remédios. Então, tudo começa quando tem uma crise perdida e toma uma medicação. 2 dias depois tem outra crise, toma de novo. Então, esse excesso de medicamentos dá o chamado efeito rebote, que vai cronificar a enxaqueca e piora quando a dor vem, piora a crise da enxaqueca. Então, é muito importante pessoas que se automedicam, que fazem uso excessivo de medicamentos toda vez que tem a enxaqueca, que isso pode estar causando esse efeito rebote e a enxaqueca está cronificando e gerando repercussões ainda piores. Ok, mais alguma pergunta sobre enxaqueca? Posso passar para a próxima? Você falou bem, você falou as características, né? Como é que realmente se dá o diagnóstico, né? Esse diagnóstico é um diagnóstico médico, Isso. não é? Isso, o diagnóstico ele é clínico, certo?
o fisioterapeuta, no máximo, ele pode classificar, de acordo quando o paciente chega no consultório e fala essas características, a gente pode desconfiar de algum tipo de cefaleia, mas realmente para fechar diagnóstico, tem um médico neurologista, de preferência um cefaliatra, que é o neurologista especialista em dor de cabeça, e aí o diagnóstico ele é clínico, não existe nenhum exame, um exame de sangue, um exame de imagem que vá dizer, vá detectar enxaqueca. Esse exame ele é 100% clínico e o médico é que vai diagnosticar qual tipo de cefaleia que a pessoa apresenta. Joia? Entendi. Certo. Bom, então o segundo tipo de cefaleia que eu vou falar é das cefaleias primárias, é a cefaleia tensional, que com certeza é o tipo mais comum de cefaleia, né? A cefaleia que todo mundo tem, Uhum. que diferentemente da enxaqueca, a enxaqueca é aquela dor que quando vem você quer se trancar num quarto escuro, quer deitar, colocar um pano, uma toalha no rosto e ficar, não consegue fazer mais nada, é uma dor realmente bem incapacitante. A cefaleia tensional não. É aquela dor de cabeça que a gente sente no final do dia, é aquela dor de cabeça que a gente consegue continuar trabalhando, consegue continuar com nossa rotina, certo? Vou fazer da mesma forma, vou falar os principais critérios diagnósticos dela e depois eu vou fazer a comparação com os da enxaqueca. Ok. Então, na cefaleia tensional, a duração da dor de cabeça é de 30 minutos a 7 dias, certo? Tem que possuir também duas das quatro seguintes características. Não precisa ser as quatro características seguintes, apenas duas delas. A localização é bilateral, ou seja, normalmente a pessoa sente dor na cabeça toda, uma dor holocraniana. A qualidade é impressão ou aperto, ou seja, muitas vezes as pessoas falam, é como se tivesse um cinto preso aqui em mim. É como se tivesse colocado um capacete apertado. Então tem essa característica de pressão, de tensão. A intensidade é fraca ou moderada e não é agravada por atividade física ou esforço físico. E deve possuir as seguintes características: ausência de náusea ou vômito e apenas um dos seguintes: fotofobia ou fonofobia. Certo? Então, assim, deu para perceber que a tensional, as características são completamente diferentes da enxaqueca, certo? A duração é de 30 minutos a 7 dias, a enxaqueca é de 4 a 72 horas, a qualidade da impressão ou aperto não é pulsátil, a enxaqueca é pulsátil, certo? A intensidade é fraca ou moderada, a enxaqueca é moderada a forte. Tensional não é agravada por atividade física, a enxaqueca é agravada, piora com o esforço físico. A enxaqueca tem náusea e ou vômito, aqui não tem náusea ou vômito. E lá na enxaqueca é foto e fonofobia, aqui é só um dos dois, ou foto ou fonofobia. Então, assim, são características completamente diferentes, né? Uma condição bem comum que muitas vezes basta uma dor de cabeça forte que a pessoa acha que é enxaqueca, mas na verdade, se seguir todas essas características, todos esses critérios, vai ser classificado como uma cefaleia tensional, certo? E só uma observação, algumas pessoas acham que pelo nome cefaleia tensional, acha que a causa da dor é tensão muscular. Não, meu pescoço tá muito duro, muito rígido, estou sentindo o pescoço bem travado. Na verdade, esse nome intencional é porque a tensão muscular, a rigidez muscular acompanha esse tipo de dor de cabeça, mas não necessariamente é a causa. Lembra que ela é uma cefaleia primária, ou seja, não o mecanismo de dor, a causa ainda não é totalmente esclarecido. Então, a tensional vem desse nome justamente porque essa dor de cabeça vem com essa tensão na musculatura, tensão nesse músculo aqui na cabeça, na musculatura do pescoço, trapézio, a pessoa fica muito tensa.
E um dos gatilhos principais para esse tipo de dor de cabeça é justamente o estresse, a tensão muscular. É um dos gatilhos, mas não é a causa da dor de cabeça. Certo? Entendi. Algum Ok. comentário sobre esse? Eu posso passar para o próximo. Aí as pessoas também, Tiago, também eu percebo que muitas vezes as pessoas relacionam, veja bem, eu não sei, eu acredito que é atencional. Atencional. Relaciona com a questão da pressão, né? Eu acredito que minha pressão está baixa ou está alta, geralmente alta. E aí vai aferir a pressão. Mas, na realidade, como você falou, não é a questão da pressão que você vai originar a cefaleia, a dor de cabeça, né? Eu Isso. acredito que já a cefaleia, a dor de cabeça, de uma certa forma, é que dá uma alterada na pressão. É isso, não? Sobre essa questão da pressão, a hipertensão não gera dor de cabeça. O que pode acontecer é picos de hipertensão, picos agudos, principalmente acima de 18 por 12, pressão sistólica 180 e diastólica 120. Acima disso, de forma súbita, pode gerar dor de cabeça. Mas não significa dizer que hipertensos estão mais susceptíveis a terem crises de cefaleia. É mais picos Entendi. hipertensivos. Por exemplo, em um estresse, alguma coisa, você se aperreou com alguma coisa, está estressado, teve um pico de pressão e aí a dor de cabeça pode vir junto. Mas não a pessoa que é hipertensa vai ter mais dor de cabeça, certo? São só realmente esses picos. E também o nome tensional também não é justamente por conta disso, né? Da parte de tensão, da hipertensão. É justamente por conta da tensão muscular. Mas essa parte músculo-esquelética aqui está bem envolvida nesse tipo de dor de cabeça. Joia? Aí você falou da enxaqueca, né? Você falou da enxaqueca, a tensional, e agora vai falar Isso. da Cefaleia cervicogênica. cervicogênica, isso. Agora a gente saiu das cefaleias primárias e a gente vai para a cefaleia secundária, certo? A cefaleia secundária eu vou falar da cervicogênica porque é a cefaleia, digamos assim, a cefaleia principal do fisioterapeuta, né? Como o nome diz, é uma cefaleia que a causa dela é devido a uma disfunção, a um problema na região cervical. Então, o fisioterapeuta atua muito bem nisso. Deixa eu só chegar nela aqui. Aqui, então, vou falar os critérios diagnósticos dela, certo? Ou seja, as características que ela tem que possuir para ser classificada ou diagnosticada como cefaleia cervicogênica. Evidência clínica e ou de imagem de um transtorno ou lesão na coluna cervical ou nos tecidos moles do pescoço, reconhecidamente capaz de causar cefaleia. Ou seja, aqui ele já diz que tem que ter algum motivo para a pessoa ter dor de cabeça. A dor de cabeça seria apenas um sintoma, não seria a doença por si. Evidência de causalidade, tem que ter um nexo causal, demonstrada por pelo menos dois dos seguintes fatores. A cefaleia desenvolveu-se em relação temporal com o início do transtorno cervical ou apresentação da lesão. A cefaleia melhorou significativamente ou desapareceu com a melhora ou desaparecimento do transtorno cervical. A amplitude de movimento da cervical está reduzida, ou seja, a mobilidade está diminuída. E a cefaleia piora significativamente por manobras provocativas. Ou seja, aquele paciente que você pede para ele rodar o pescoço e ele é meio travadão. E aí, quando a gente tenta forçar, realizar alguma manobra, alguns movimentos, a dor de cabeça piora. E o último critério desses quatro é que a cefaleia é abolida após o bloqueio diagnóstico de uma estrutura cervical ou do seu suprimento nervoso. Ou seja, é quando o médico faz o bloqueio anestésico. Se o médico fizer o bloqueio anestésico nesse nervo e a pessoa deixar de sentir dor, é mais uma característica de que estamos diante de uma cefaleia cervicogênica. Certo? Então, repetindo, uma cefaleia que começou ao mesmo tempo de uma lesão cervical, de uma disfunção cervical, uma cefaleia que melhora quando melhora a disfunção cervical, uma cefaleia que piora quando piora a disfunção cervical, a amplitude de movimento está reduzida, ou seja, a mobilidade é afetada,
e piora por manobras provocativas, e a cefaleia melhora completamente, tem uma resolução completa quando tem o bloqueio anestésico, certo? Então, assim, essa é a única cefaleia secundária, né, que a gente vai falar. Aí, normalmente, é uma dor de cabeça que começa no pescoço e vem vindo para a região aqui da região frontal e principalmente atrás dos olhos. Então, normalmente, na enxaqueca, o paciente diz que é uma dor aqui que ele sente. Na cefaleia tensional, é uma dor na cabeça toda. E na cervicogênica, o paciente diz, não, começa aqui, uma dorzinha no pescoço, e aí vai passando, passando e vindo aqui para frente. Então, ele normalmente faz esse gesto daqui, uma dor de cabeça que começa no pescoço e termina aqui na frente. Mas é E bilateral? É não, só não, de é um lado? unilateral. É unilateral. Unilateral, isso. E diferentemente da enxaqueca, não muda de lado, é sempre do mesmo lado. A Mesmo lado. enxaqueca também é unilateral, mas uma crise pode ser de um lado, crises futuras de outro, e assim fica alternando. Mas na cervicogênica sempre é do mesmo lado, Certo. certo? Muita gente pergunta, e por que uma dor cervical pode causar uma dor de cabeça? Por que uma disfunção cervical pode causar dor de cabeça? Isso. Porque na região mais alta cervical, nas primeiras três vértebras, C1, C2, C3, essas regiões mais iniciais da coluna cervical, os nervos que nervam essa região, eles se encontram com o nervo que nerva a região da face, que é o nervo trigêmeo. Então, as informações que o trigêmeo traz da face se encontram com as informações que desses três primeiros níveis da coluna cervical e eles sobem juntos para o cérebro. Então, meio que o cérebro se perde, não sabe de onde está vindo. Está vindo uma informação da cabeça, uma informação do pescoço, elas se juntam, se misturam e sobem juntas. E aí meio que Beleza. o cérebro não sabe da onde vem. Então, por isso que uma dor cervical pode ter uma dor referida, uma dor de cabeça referida, e uma dor de cabeça pode ter uma dor referida na região cervical. É muito comum pessoas que sentem dor no pescoço também sentirem dor de cabeça, e muito comum pessoas que sentem dor de cabeça também sentirem dor no pescoço. Justamente por isso, porque essas informações se misturam e sobem juntas. Então o cérebro fica meio perdido para saber da onde está vindo a dor. Então por isso que pode ser tanto, essa via é bilateral. Tanto uma dor no pescoço pode gerar uma cefaleia, como uma cefaleia pode gerar uma dor no pescoço. Sim. Certo? Então, de cefaleia secundária era essa. Era somente essa. Esses são os três principais tipos que aparecem em consultórios médicos, em consultórios de fisioterapia, e onde a fisioterapia pode atuar de uma forma mais clara. Então, só para ilustrar um pouco aí desses três principais tipos. Foi muito bom, Tiago. E aí agora você vai falar, as pessoas, é importante isso que você trouxe, que as pessoas vão identificando, né? Principalmente aquelas pessoas que têm, sofrem por cefaleia, por dor de cabeça, né? E aí como você dá os sinais e os sintomas, as características, muitas vezes as pessoas confundem, né, sinais e sintomas de uma com a outra, né? Então fica bem assim pedagógico para que a pessoa entenda. E aí você agora vai falar um pouco, né, da atuação da fisioterapia Isso. no tratamento da cefaleia, né? Aí você vai falar. Você falou das principais dores de cabeça, né, cefaleia, trazendo as características, os sinais, os sintomas, e agora tratamento. Isso. Como é que a fisioterapia atua fazendo o tratamento? Vou começar de uma forma mais geral, assim, do tratamento das cefaleias e eu vou chegando na fisioterapia. O tratamento de cefaleia, ele é farmacológico e não farmacológico, certo? Farmacológico é da categoria médica, existem diversas classes de medicamentos que servem para tipos específicos de dor de cabeça. Então, quando o médico der o diagnóstico, ele vai passar o fármaco específico para aquele tipo de dor de cabeça. Falando no tratamento não farmacológico, um deles é a fisioterapia, que existem evidências de atuação da fisioterapia para o controle desses casos, principalmente desses três tipos que eu falei, certo? Então, assim, o tratamento vai variar de acordo com o tipo de cefaleia. Não é o mesmo tratamento para esses três tipos, por exemplo. Então,
Vamos começar da cefaleia cervicogênica. Como é uma cefaleia que a causa da dor vem da região cervical, então provavelmente o fisioterapeuta ele vai atuar mais na parte de terapia manual, por exemplo, e nessas disfunções articulares, desses níveis, desses 3 primeiros níveis da coluna cervical, principalmente com técnicas articulares de mobilização, de manipulação, e também através de determinados específicos, determinados testes que a gente faz para melhorar essa disfunção cervical e, consequentemente, reduzir o quadro de cefaleia, já que nesse caso a cefaleia é apenas uma dor referida da coluna cervical. Então, seria essa parte mais da terapia manual, alguns exercícios específicos para alguns grupos musculares e também a educação do paciente, a orientação, o aconselhamento e também mudanças no estilo de vida. Na cefaleia tensional é um pouco diferente. A terapia manual ela vai atuar, mas como é uma cefaleia que existe esse dolorimento pericraniano, esses músculos estão mais tensos, mais rígidos, essa participação muscular é muito mais forte. Então, aí nesse caso, vão ser técnicas mais para relaxamento muscular, técnicas de liberação de pontos gatilhos, que são aqueles nódulos, aqueles pontinhos duros que normalmente ficam em alguns músculos, principalmente na região do pescoço e do ombro. Entra também a parte de exercícios específicos e a orientação e o aconselhamento. Na enxaqueca, a conversa é um pouco diferente. Como a enxaqueca é uma doença com uma gama grande de sintomas, a fisioterapia ajuda, porém é um pouco mais limitada essa atuação, diferentemente das outras duas que eu falei. Então, a fisioterapia atua tanto na parte da terapia manual, ajudando a soltar, relaxar mais a musculatura do pescoço, e principalmente com os exercícios. No caso da enxaqueca, principalmente se for uma enxaqueca crônica, como já há um envolvimento central, de sensibilização central, o tratamento da fisioterapia tem que ser um tratamento também mais central, um tratamento top-down, ou seja, um tratamento mais para o sistema nervoso central, através de eletroterapia, através de exercícios, tanto exercícios específicos para determinados grupos musculares, quanto o exercício geral, exercício aeróbico, por exemplo, que é uma boa forma para dessensibilizar esse sistema. É como se o sistema nervoso estivesse muito nervoso. O cérebro de um enxaquecoso é um cérebro hiperexcitável. Então, aos poucos, a gente tem que ir dessensibilizando, tem que ir diminuindo essa excitabilidade do sistema nervoso para o paciente não ser tão responsivo a esses estímulos. E mudanças no estilo de vida, que é importantíssimo, principalmente no paciente com enxaqueca, que boa alimentação, certo? Se hidratar bastante, uma boa noite de sono, uma boa higiene do sono, um sono regular, um sono com hora para deitar, hora para acordar, sempre naquela rotina. Atividade física, como eu falei, e redução, controle de estresse e ansiedade. Essas mudanças de hábitos de vida, mudança de estilo de vida vai ajudar bastante os pacientes, principalmente com enxaqueca. E já que eu falei aí de redução de estresse, de ansiedade, fala aí um pouquinho pra gente como é que a psicologia, como é essa relação aí da psicologia com a cefaleia. Beleza, Thiago, beleza. Então, vê só, aí, você falou aí das 3 principais, né? E aí a gente, né, que trabalha no SUS, todo dia atende paciente, usuário, né? E vem com demanda da médica, da enfermeira, né, da equipe, de outros profissionais do NASF, né? E aí, geralmente, vem muitos pacientes para mim, né, que vem pela médica, e a médica diz, olha, essa sua questão da sua cefaleia, dessa dor de cabeça, é de origem psicológica. E aí, como a gente vai ver, muitas vezes, está relacionada à questão da cefaleia tensional. Então, as pessoas, muitas vezes, eu estou com uma cefaleia, estou com muita dor de cabeça, e aí encaminha, não faz essa avaliação criteriosa que você chegou a mencionar, encaminha para o neurologista. E aí o neurologista vai avaliando, vai de forma criteriosa
e vai vendo que aí é mais de origem psicossomática, né? De origem somática. E aí não tem nenhuma causa, vamos dizer, uma causa física, e sim de ordem emocional. E aí já vem o nome da questão de cefaleia emocional, apesar que na classificação não existe essa questão, essa classificação de cefaleia emocional. Mas os profissionais, quando verificam, né, profissionais médicos, fisioterapeuta, outros profissionais da área de saúde, verificam que não tem origem física, não tem uma relação com outras doenças, né? E aí só de ordem emocional, aí geralmente encaminha para o psicólogo. E aí a gente vai verificar que justamente aquela questão, a gente naturalmente vê que a questão vai destacando, tirando, né, a questão física, os sintomas físicos, né? E aí vai verificando que tem muita relação com a questão emocional, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um quadro de estresse, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo ou problemas emocionais, geralmente são pessoas que têm um perfil muito grande de relacionar com a questão da cefaleia. E aí, como é que a gente pode diferenciar o que é uma cefaleia física e uma cefaleia emocional, uma cefaleia psicológica? Naturalmente, a gente vai ter alguns critérios, vai verificar, descartando alguns critérios físicos que não está tendo, o médico já verificou, não tem critério físico, está tudo normal, fez a avaliação, tudo normal. E aí a gente vai ver a questão emocional, a questão psíquica, a questão do dia a dia, né? Muitas vezes até a gente relacionando a questão da profissão, do labor daquela pessoa. E aí a gente vai verificar que a sintomatologia é uma sintomatologia que não tem nenhum sinal e sintomas físicos, e sim emocional e psicológico. Por exemplo, a questão do estresse, da ansiedade e depressão. E aí, geralmente, como é que trata essa questão de uma pessoa que tem uma cefaleia emocional, né, psicológica, para, de uma certa forma, aliviar? De uma certa forma, você falou já aí de algumas técnicas, né? Que a gente, por qualidade de vida. Então, a gente tem que mostrar a essa pessoa que é importante ela fazer atividade que ela tenha prazer, muito prazer, procurar, de uma certa forma, caminhar, meditar, ter o hábito de meditar, né? De meditar, fazer acupuntura, pedalar, né? Dormir bem, dormir um colchão muito bom também, né? Um colchão bom, todo um aspecto positivo, que aí vai ajudar na questão vamos dizer assim, da profilaxia, questão emocional da cefaleia. Então, a gente percebe muito essas questões. E aí também a gente vem percebendo que quando essa pessoa traz esse perfil, uma pessoa com depressão, com ansiedade, com estresse, e aí vai se queixar de uma série de dores de cabeça, né? Relacionada, a gente vai ver que o nexo de causalidade tem aí uma relação com aspectos emocional e psicológico. E aí o que é que ocasiona nessa pessoa? Essa pessoa, ela vai ficar com um raciocínio lento, né? Dificuldade de memorizar, dificuldade de fazer cálculos, né? Dificuldade para dormir. Então, essas pessoas, geralmente, a gente já pede o contrário, para que ela durma bem, né? Tenha uma atividade, saia com sua família, faça uma higiene mental positiva. Então, assim, basicamente seria essa questão aí que a gente verifica. Quando a gente verifica que a cefaleia tem uma relação maior com o quadro depressivo, e esse quadro depressivo tá de uma maior intensidade, e que, de uma certa forma, a gente avaliando, precisa de uma psicoterapia, de um acompanhamento psicológico, a gente encaminha para os profissionais para fazer esse acompanhamento. Então, a gente vai ver depois que essa pessoa, com esse acompanhamento, na escuta, na fala, tudo, ela vem, vamos dizer, evoluindo do ponto de vista, tanto do ponto de vista emocional, psicológico, quanto do ponto de vista da questão da dor emocional, da dor
psicológica. A gente percebe essas questões. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Às vezes, em alguns casos mais crônicos, de uma depressão, de um quadro de ansiedade que desencadeia, né, a questão da cefaleia, muitas vezes a gente também encaminha para o especialista em saúde mental, ou o psiquiatra, e muitas vezes até ele prescreve algumas medicações. Mas, no geral, basicamente, o perfil, né, é esse, né? E a gente fica muito atento, apesar que a gente é da área do SUS, a gente não se detém só no aspecto emocional e psicológico, a gente vê o todo, o paciente como um todo, né? Vê toda a situação. E aí a gente vai verificando aqueles critérios que você bem falou aí, de uma certa forma, a gente tem esse matriciamento e a gente, no dia a dia, tem que ter esses conhecimentos. E necessitando de alguns aspectos, alguma ajuda ou algum parecer de alguns profissionais, no caso do fisioterapeuta, a gente encaminha para o fisioterapeuta, se para a médica, a gente encaminha para a médica, né? Se outro especialista, no caso de um neurologista, a gente encaminha para um neurologista. E aí, às vezes, acontece até, Tiago, teve um caso que aconteceu comigo numa unidade de saúde, que a pessoa foi encaminhada pelo médico, um determinado médico, e o médico disse que ela se queixava de enxaqueca, não, de enxaqueca, de uma enxaqueca, não, de uma dor de cabeça tensional. E aí ela foi para o neurologista verificou e disse, olha, a sua dor de cabeça não é tensional, é de origem psicológica. E veio para mim. E aí eu comecei a avaliar todos os aspectos, né? E verifiquei, na realidade, que a dor de cabeça dela tinha, na realidade, origem física, que realmente tinha uma origem física. Então, eu fui colocar, eu fiz a contra-transferência, eu até liguei para o médico e a gente discutiu um pouco, e ele disse, então faz o seguinte, Eduardo, manda ela voltar para mim, para me reavaliar. Então, eu achei muito positivo, né, a questão dessa troca, né, e a gente trocar com os profissionais em relação à questão da doença. Então, basicamente, seria isso aí, essa questão da cefaleia com a psicologia, certo? Eduardo, uma coisa interessante que você falou é justamente essa via de mão dupla, né? Essa abordagem multiprofissional, né? Interdisciplinar. Porque da mesma forma que o médico pode ser o profissional de primeiro contato, em alguns casos o fisioterapeuta, por exemplo, também pode ser o profissional de primeiro contato. Então, quando chega alguém, uma cefaleia tensional a um médico, e ele vê que realmente a região cervical, de ombro, está bem dolorido, bem sensível, bem tenso, ele pode sim indicar a um fisioterapeuta para fazer ou tratamento conjunto, ou primeiro ir ao fisioterapeuta e depois volta para ele, ou estar com tratamento farmacológico, continuar tomando o fármaco e começar a fisioterapia, por exemplo. Da mesma forma, o contrário. Se o fisioterapeuta for profissional de primeiro contato, e perceber que existe uma tensional crônica ou uma enxaqueca que precisa de uma avaliação médica até para descartar uma cefaleia secundária, por exemplo, e que pode precisar de usar algum fármaco, então esse fisioterapeuta tem o dever de, ó, minha senhora, vá para um neurologista, vá passar por uma avaliação, porque aí é outro olhar e aí pode passar para o neurologista, ele descartar alguma condição mais grave, alguma condição mais séria, uma cefaleia secundária, por exemplo, e aí retornar ao consultório do fisioterapeuta e continuar o atendimento. Então, assim, não é uma condição que é só do médico ou só do fisioterapeuta, é um tratamento conjunto entre psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, médico, profissional de educação física, certo? Então, são várias categorias que atuam juntas para dar esse alívio para o paciente, digamos assim. E principalmente nessas dores de cabeça secundárias, né, Tiago? Que a gente pode ter várias relações com outras doenças, que você já mencionou aí, né? E aí você vê com uma possibilidade de uma pessoa ter uma neoplasia, né? E aí, de uma certa forma, você vai, avalia, então, ó, precisa de um olhar, de um parecer do oncologista, né? E aí, de outros profissionais. E aí, ou de uma certa forma, muitas vezes, o que é que acontece? Você tem uma dor de cabeça, uma pessoa
com uma idade já avançada, nunca teve história de dor de cabeça, de cefaleia, nunca, de repente deu uma dor aguda nele, muito forte, ele foi para uma emergência, então o profissional, como avalia, como você até bem falou, geralmente é um clínico, né? Mas pode ser um outro profissional, dependendo dessa questão da intensidade da dor, né? E até muitas vezes eu acho bacana muito que hoje a questão do médico, hoje o trabalho está multiprofissional, interdisciplinar, né? Geralmente tem um fisioterapeuta ao lado dele, fulano, avalia ali, o que é que tu acha? E aí você vai verificar que aquela pessoa, de uma certa forma, está prestes de ter um AVC, um aneurisma, né? E aí deu aquela dor muito forte. Pode acontecer isso também, não pode, Thiago? Pode. E você, uma história, de repente, você está tendo ali um AVC, um aneurisma e tudo, e você verificar pelo seu critério que aí precisa de um outro profissional especializado. Né? Existem alguns critérios que são as bandeiras vermelhas, né? Algumas características que, se o paciente falar, deve ligar um alerta na gente. Assim, feito você falou, dor de cabeça após os 50 anos de idade. Normalmente a dor de cabeça está entre 20 e 40 anos. Se a pessoa nunca teve dor de cabeça na vida e após os 50 anos começar a ter dor de cabeça, isso merece ser melhor investigado. Uma dor de cabeça que muda de padrão, ou seja, a pessoa sempre tem dor de cabeça daquele mesmo jeito, no mesmo lugar, e do nada isso muda e começa a ser em outro lugar, uma dor mais forte. Quando muda o padrão, também merece ser investigado. Se essa dor de cabeça ela atinge o pico de dor muito rápido, ou seja, em questão de segundos, a dor vai aumentando, chega uma dor muito forte em poucos segundos. Se a dor de cabeça vem acompanhada de febre, de perda de peso, de tontura, de visão dupla, de desmaio, isso tudo são sinais de alerta, são bandeiras vermelhas que, se chegar para o fisioterapeuta como profissional de primeiro contato, imediatamente ele deve encaminhar para o médico. E aí o médico provavelmente vai passar uma série de exames para descartar condições mais graves, condições mais sérias, e caso não tenha nada, continua o tratamento com o fisioterapeuta. Então é importante o profissional, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, conhecer essas condições para saber fazer essa referência e a contra-referência. Beleza, que bom. Tiago, aí vê só, aí nos tópicos que você vem falando aí, de forma bem legal, que você está falando, bem compreensiva, né? Eu acho que todo mundo está tendo o entendimento de forma pedagógica, um aprendizado está sendo muito grande, né? Estou aprendendo muito. E aí, naturalmente, esses achados aí que você trouxe, né? Que mencionou essas informações todas aí que você está trazendo, né? Isso faz parte de um trabalho, né? Um trabalho de pesquisa que você chegou a terminar recentemente lá na sua residência, né? Na residência pelo IMIP, né? O teu TCR. Aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua experiência, desse teu trabalho de pesquisa lá no IMIP, né? Como foi esse trabalho aí? Fala aí um pouco pra gente a relação do trabalho aí. Bom, o interesse por cefaleia é tão grande que acabou se tornando um estudo, né? O meu trabalho de conclusão da residência, que ainda não foi publicado, mas em breve será publicado. O que foi que eu fiz? Eu apliquei um questionário de cefaleia, certo? O nome do questionário é Headache Impact Test, o HIT6. É um questionário que ele basicamente mede o impacto que a dor de cabeça causa na vida da pessoa. Seja na vida profissional, na vida pessoal, em atividades de lazer, estudo, enfim. É um questionário geral, que não ele diz respeito a nenhum tipo de dor de cefaleia específica, certo? E eu apliquei nos profissionais de saúde da atenção primária, de 4 unidades de saúde aqui de Recife, do Distrito Sanitário 2. Você, inclusive, foi um dos voluntários. Então, esse questionário são 6 perguntas, certo? Com 5 alternativas, cada pergunta. Cada alternativa tem uma pontuação e o questionário ele varia o score varia de 36 a 78 pontos. Quanto mais alto o score, maior o impacto que a cefaleia causa na vida da pessoa. E aí eu apliquei nas equipes de saúde da família,
certo? Médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentistas, na equipe NASF, psicólogo, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E aí eu vou trazer alguns resultados apenas, certo? Para a gente ter a dimensão do quanto a cefaleia está presente na sociedade, do quanto a cefaleia afeta a vida das pessoas. E aí são 3 resultados só. Ó. Participaram do estudo 59 profissionais, certo? E 70% desses profissionais, ou seja, 40 profissionais relataram que a cefaleia causa algum impacto na vida, seja no trabalho, na vida pessoal, enfim, certo? Então, de 59, 40, o score atingiu a pontuação de ou pouco impacto, ou moderado impacto, ou impacto severo. Sim, eu esqueci de falar uma coisa. Essa pontuação varia de 36 a 78 e era dividido em 4 grupos. Se o score for menor que 49 pontos, não causa impacto. Se for entre 50 e 55, causa pouco impacto. Se a pessoa atingir de 56 a 59, é impacto moderado. E de 60 para cima, o impacto já é considerado severo. Certo? Então, 40 pessoas, 40 dos 59 profissionais, ou seja, 70% de todos os participantes relataram que causa algum impacto, seja pouco, moderado ou severo. Certo? Um outro dado, 37% desses 59 relataram que a cefaleia causa um impacto severo na vida. Ou seja, um número até grande, quase 40% das pessoas o impacto é severo, certo? Causa um impacto grave na vida. E falando especificamente dos agentes comunitários de saúde, que foi a maior categoria da pesquisa, você sabe muito mais que eu que os agentes comunitários de saúde são a base da atenção primária, né? Então, Uhum. foram 31, dos 59, 31 foram agentes comunitários de saúde e a metade, 50% deles, atingiram o score de impacto severo. Ou seja, metade dos agentes comunitários de saúde que participaram da pesquisa afirmaram que a cefaleia causa um impacto grave, um impacto severo na sua vida. Então, assim, além do impacto na vida pessoal, a gente pensa isso como no trabalho, queda de produtividade, certo? Como é que É. essas pessoas vão conseguir dar aos usuários, fornecer aos cidadãos um tratamento, uma questão de busca ativa, de sair na rua, de andar, de ir no sol, com essa dor de cabeça, com essa condição. Então, como afeta a produtividade, a relação em ambiente de trabalho e afeta em si também o trabalho. Então, assim, isso mostrou, o estudo mostrou que a cefaleia realmente é uma condição bem prevalente, está presente em todas as áreas. Aqui a gente fez como profissionais de saúde, mas já tem estudos em trabalhadores de escritório, por exemplo. Ou seja, a cefaleia é bem comum e quanto mais as pessoas conhecerem, quanto mais as pessoas souberem esses critérios de diagnóstico, souberem qual profissional procurar ou quais profissionais podem ajudar nisso, ter esse entendimento, conhecer e saber que existe tratamento, alguns tipos de cefaleia podem até não ter cura, mas existe tratamento e que os profissionais de saúde estão aí para ajudar as pessoas nessa questão. Sem contar no fato da mudança da qualidade, da mudança do estilo de vida, que é bem importante. Não apenas um tratamento passivo vindo dos profissionais de saúde para a pessoa, mas sim que a pessoa precisa mudar a questão de sono, de estresse, alimentação, atividade física, que vai ajudar também no controle dessa condição. Certo? Então foram apenas alguns dos resultados. Quando o trabalho for publicado, aí já vai estar tudo completinho, tudo direitinho. Que massa, Tiago. Eu agora acho interessante, do Tiago, até como sugestão aqui, você vai ver lá com o seu orientador, ou orientadora. Foi um orientador ou orientadora? Orientadora. Orientadora. Seria interessante, a sugestão minha, que vocês encaminhassem isso para recursos humanos da Prefeitura do Recife, né? Em razão do alto índice, né? De que você fez aí da sua pesquisa com os agentes de saúde e foi constatado 40%, 50%, foi 40%, 50%. Metade dos agentes comunitários de saúde que participaram tem impacto grave. Então foram impacto grave.
16 impacto grave, 2 impacto moderado, 5 pouco impacto e 8 sem nenhum impacto. Eu acho interessante você encaminhar essa sua pesquisa para os recursos humanos da prefeitura, né? Para que eles fiquem cientes, né? Desse seu achado aí que você chegou a fazer de forma científica, para que tome algumas providências no sentido de que, como você já falou, de fazer alguma coisa, né? Como cuidando de quem cuida, né? Fazendo um trabalho com outros profissionais que vem acontecendo, mas de forma mais direcionada para os agentes de saúde, que foi um achado muito, muito expressivo, e aí merece um encaminhamento, ao meu ver, né? Para os recursos humanos da prefeitura, para a parte da saúde mental e saúde física do trabalhador, né? E aí eu estava pensando aqui, Tiago, como você falando, e até antes mesmo, que eu acredito que tenha outras profissões, com certeza, que o impacto da cefaleia, da dor de cabeça, é maior. Por exemplo, eu até mesmo como você falou, da questão do gatilho, né? Possivelmente o policial, né? O policial, ele tem um índice muito grande da questão da cefaleia em razão da atividade que ele desenvolve, né? E aí, de uma certa forma, quem tem a predisposição, vamos colocar a predisposição, e aí com mais as questões psicossocial, a questão ambiental, né? A questão emocional, naturalmente vai desencadear a questão da cefaleia, né? E aí você veja que eu acredito que várias profissões, por exemplo, o médico também, o médico deve ter aí outras questões, principalmente o médico que trabalha em emergência, né? Na questão do cirurgião, né? Por aí vai, o bombeiro, naturalmente merecia mais o trabalho. Então, esse seu trabalho aí está de parabéns, Tiago. Assim, eu agradeço imensamente, né? Por você aceitar a participação, de trazer esse trabalho que você terminou recentemente na tua residência, um trabalho muito importante, né? Até para a questão dos agentes de saúde. E só tenho a agradecer, viu? Tá de parabéns aí. Nada, cara. E aí fale com a sua orientadora para ver essa possibilidade de ela encaminhar isso para a prefeitura, para os recursos humanos, né? Isso, Infelizmente, a gente só fez esse achado, esse apanhado, né? Se tivesse mais tempo, residência é tudo muito corrido, mas seria justamente fazer intervenções nessas pessoas e reavaliar futuramente e ver se realmente conseguiu mudar alguma coisa, se conseguiu diminuir esse score. Mas fica aí como uma proposta aí para estudos futuros e que os profissionais de saúde pensem mais em si também, né? Muitas vezes a gente é cobrado, a gente ajuda muito os outros e muitas vezes esquece da gente. Então, voltar um pouquinho aí pra gente, a gente tem que estar bem para poder cuidar dos outros. Então, Verdade. isso daí ajuda realmente a acender um alerta aí para essa questão, tanto a nível central, feito você falou, de recursos humanos, e a nível até das próprias pessoas mesmo, né? A gente vê o quanto que Exatamente. isso está afetando a nossa qualidade de vida. Verdade. E aí, Tiago, eu quero agradecer mais uma vez e dizer que essa sua fala foi muito importante. Que quem perdeu essa live pode procurar no YouTube, lá no grupo Saúde da Mente, né? Que vai estar lá, a gente vai colocar lá. E aí eu queria também saber, as pessoas que têm interesse, né? Vamos dizer, de uma certa forma, procurar você, enquanto profissional de saúde, que está escutando essa sua fala e tem algum problema relacionado, como é que elas fazem para poder ter teu acesso? Entra no direct, como é que poderia ter o acesso? Pode entrar pelo Instagram, certo? Meu Instagram está aqui, foi marcado, né, para a gente fazer essa live, que aí a gente pode conversar, bater um papo, e marcar uma consulta. O mais importante é não deixar essa condição aí ficar do jeito que está, sempre tentando melhorar. Então, entra em contato comigo pelo direct, a gente conversa, a gente marca e tenta assim encontrar. Bom, Tiago, eu queria que você fizesse as suas considerações, né? Já agradeço em nome do Grupo Saúde da Mente.
por essa belíssima fala aí, roda de conversas, essas informações que você trouxe. Belíssimo trabalho de pesquisa. E agradeço assim, o Grupo Saúde da Mente está aberto aí para qualquer novidade que você trouxer, a gente passar aí para quem segue a gente, viu? Faça suas considerações aí, por favor. Beleza. Não, agradecer você pelo convite. Muito mais do que o convite, né? Agradecer por esses quase 2 anos de convivência aí. Todo dia, toda semana a gente junto. Agradecer você, a equipe Nacho, o Nacho 2.1 como um todo. Pessoas que nos acolheram de mãos abertas. A gente, creio que a gente fez um ótimo trabalho junto. Toda a equipe vai deixar saudade. Mas é isso aí. Parabéns para você também pelo trabalho que você faz. Eu acompanhei de perto o seu trabalho na atenção básica. É um trabalhador incansável, atende quem aparecer lá para querer atendimento. E é isso aí. Como preceptor, como pessoa, um cara super do bem. E é isso aí. Você merece tudo de bom aí que está acontecendo com você. Tá bom, então, Tiago. Obrigado, viu? Um abraço para ti. Fica com Deus. Qualquer coisa, tamo junto, viu? Valeu, Eduardo. Valeu. Um abraço aí. Boa noite. Boa noite.